Eu esqueci o meu lenço. Se alguém puder me arrumar um lenço, eu fico agradecido. Glória a Deus. Irmãos, hoje é o encerramento. Rapidamente, eu não vou me demorar. Eu quero fazer meus últimos agradecimentos. Madempe, eu estou fardado hoje, ó. Glória a Deus. Vou levar vocês para Brasília. E eu já disse a Fernanda ali, prepara para setembro do ano que vem uma Desp lá. Descer aí, bota um Melk no volante. É ligeiro, vocês estão lá. Deus abençoe. De coração. Minha esposa estava vendo o vídeo, as fotos de vocês. Ela ficou apaixonada. Ela queria muito estar aqui no meio de vocês. Mandou um abração para vocês carinhoso. Deus abençoe, Melk, Fernanda. Obrigado. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Toda a liderança da Umademp. Pastor Cleito, glória. Estou realizado, cantei com Cleito. Deus é fiel. E ainda essa banda maravilhosa. Pastor Vanderlei, glória. Sabe, eu sou meio doido assim, sabe? Tem hora que eu saio da ética mesmo. Mas eu fui forjado no meio das assembleanas do coque, de ciclo de oração. Que é o quê? Que as mulheres que elas saem marchando bem assim. Se tu entrar na frente delas, tu é atropelado. É unção demais. Eu não tenho, eu sou assim. Mas no momento que eu dei uma carreira ali, eu via como uma fonte aqui. E essa fonte começava a formar pequenos rios. E aí um para um lado, um para o outro, para o outro. E eu perguntei a Deus, Deus, o que é isso? O Senhor disse, diga ao meu servo, que eu estou estendendo pequenos ribeiros para outros lugares. Porque novas congregações serão abertas. Porque eu continuarei dando crescimento a essa obra. Labracandarás. Não te arranco daqui sem antes cumprir o que estou te falando hoje aqui. Te prepara, porque estou levantando novos obreiros. Como Arão e Ur, que quando os braços de Moisés cansaram, eles o ajudaram. Assim Deus está colocando obreiros do seu lado. Para no momento que a batalha estiver travada, eles estarem contigo, à direita e à esquerda te ajudando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória. Isaías capítulo de número 6. Quem não me conhece ainda, eu sou Gabriel Bezerra. E quem já me conhece, eu continuo sendo Gabriel Bezerra. Diz assim, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, melhor dizendo, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse, eis que isto te tocou, os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Se assente adorando a Deus. Não mexa no som, não, sonoplasta, está perfeito. Time que está ganhando, não mexe. Glória. Irmãos,
O livro do profeta Isaías é um dos livros dos profetas maiores. Não porque Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são considerados profetas maiores, sejam maiores ou melhores do que Naum, Obadias, Sofonias e outros profetas menores. É considerado um dos profetas maiores porque os seus livros são maiores do que os livros dos profetas menores. Isaías também é conhecido como o profeta messiânico, porque Isaías fora o profeta que mais profetizou sobre o Messias. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. O livro do profeta Isaías, Isaías profetiza durante 39 capítulos para Israel, para o Antigo Testamento, e durante 27 para o Novo, para o Messias. Assim como a Bíblia tem 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, concernente à Igreja de Cristo. Só que o profeta Isaías, dentre os demais profetas que profetizaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi o que mais profetizou. E as suas profecias foram as mais profundas. Um exemplo, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele padeceu na cruz pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos saradas. Foi uma profecia extraordinária do profeta Isaías acerca de Cristo e a cruz, aonde ele diria: tetelestai, está consumado. O profeta Isaías também fora o profeta que, juntamente com Gabriel, o anjo do Senhor, lançaram uma profecia extraordinária que prova que Jesus Cristo é Deus. Certa feita, uma dupla de testemunha de Jeová, pastor Vanderlei, me enquadraram na rodoviária. Eu novo na fé, pastor Cleito, quase que eu virei testemunha de Jeová, Melk. Eles me deram uma surra, mas uma surra tão grande, que eu acho que se eu não fosse batizado no Espírito Santo, eu tinha pedido a revestinha da sentinela e tinha virado testemunha de Jeová praticante. Só que eu fiquei envergonhado. Eu saí dali pensando: como é que pode o verdadeiro testemunha de Jeová, que sou eu, testemunha de Cristo, levar uma surra assim dos falsos? Conclusão, fui para a Bíblia, comecei a ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. Cerca de 2 anos se passaram. Bate 2 testemunhas de Jeová na porta da minha casa. Eu pensei: hoje é a revanche. Corri, abri o portão, preparei 2 cadeiras para eles. Eu disse: senta aqui, fale. Eles falaram, me deram a revestinha da sentinela. Aí eu, fingindo de tolo, para ganhar os tolos, ali super interessado no assunto. Aí eu disse: posso fazer uma pergunta a vocês? Eles disseram: pode. Eu disse: por que é que vocês não doam sangue, hein? Eles disseram: a gente não doa sangue porque o apóstolo Paulo disse: abstenhai-vos da carne sufocada e do sangue. Eu disse: o que é sangue para vocês? O que representa o sangue? Eles: sangue é vida, por isso a gente não pode doar vida. Eu pensei: te peguei. Corri lá e peguei a Bíblia, abri em 1 João, primeira carta a João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor de Deus, assim como Cristo doou a vida por nós, nós devemos doar a vida pelos nossos irmãos. Eles se assustaram. Eu disse: calma aí, eu tenho outra dúvida. Ele disse: diga.
Eles já queriam ir embora. Eu falei, calma aí, me responde uma coisa. Por que é que vocês não creem no arrebatamento? Ele disse, não, nós cremos no arrebatamento, mas não para os gentios, os brasileiros. Somente os 144 mil serão arrebatados. Eles disseram, melhor dizendo. Aí eu disse assim, mas quem são esses 144 mil? Eu falei, o líder de vocês, o Russell lá, ele faz parte dos 144 mil? Eles disseram, claro que sim, ele é o primeiro. Eu pensei, te peguei. Eu falei, não tem lógica. Ele disse, por quê? Eu falei, porque o líder de vocês, ele é americano, ele é gentil, e ele foi casado. E os 144 mil foram homens que não tocaram em mulher. Aí eles ficaram assustados. Eu falei, deixa eu te mostrar quem são os 144 mil. Detalhe, tem nenhum americano, nenhum brasileiro, nenhum gentil. 12 mil da tribo de Dan, 12 mil da tribo de Aser, 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Gad, 12 mil. E falei todas as tribos. Eles assustaram assim. Eu falei, calma aí, a última dúvida. E eu vi que eles já queriam correr. Eu disse, me diga uma coisa. Por que é que vocês não acreditam que Jesus Cristo é Deus? Eles disseram, não, Jesus Cristo não é Deus. Está fora de cogitação. Eu falei, que base você tem para isso? Aí ele foi lá em uma das cartas, onde ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. Ele disse, Jesus Cristo é só a primeira criação de Deus, ele não é Deus. Aí eu falei, eu vou te provar que Jesus é Deus. Corri lá para Isaías e comecei a ler. Um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aí eu disse, calma aí, não para por aí não, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu tenho outro texto que prova que Jesus Cristo é Deus. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho que será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E essa foi uma das profecias extraordinárias do profeta Isaías. A virgem, um menino nos nasceu, um filho nos deu. Só que Isaías, no início ainda da sua caminhada, Isaías era um profeta da classe nobre. Ele era sobrinho do rei Uzias. Era alguém que tinha dinheiro. Era alguém da classe alta. Era alguém parentesco da realeza. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus leva o seu tio Uzias. Uzias morre. E morrendo o rei, é um ano de luto. É um ano de lágrimas. É um ano de tristeza. Se existe uma coisa que é triste, é velório. Ainda mais de alguém que nós amamos. Ou de alguém que costuma ser importante. Pensa, quanto mais importante a pessoa é, mais pessoas vão chorar a morte dele. E esse homem não é qualquer homem, é o rei Uzias. Todo o reino está lamentando, o ano é de luto. Mas a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai dizer, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A primeira verdade que eu aprendo aqui é que luto, tristeza, dor, velório, Fernanda, não impede que o céu se abra. Estamos vivendo um ano, aleluia, já para 2 anos de luto, de lágrima, uma pandemia terrível, assolando todas as nações. Perdemos tanta gente boa, choramos tanto durante esses 2 anos, aleluias. Mas essa pandemia, mesmo trazendo tanto luto, mesmo trazendo tanto velório, o máximo que ela conseguiu fechar foi os bares, os aeroportos, os restaurantes, as praças, alguns eventos públicos, templos evangélicos, católicos, espíritas,
aleluia, fechou tanta coisa, mas durante esses 2 anos de pandemia, aleluia, fechou tudo, mas o céu permaneceu aberto, o céu permaneceu em funcionamento. Basta você olhar para a igreja, se você parar diante de algumas emissoras, aleluia, para eles, as notícias que eles dão, as pessoas não comem carne há mais de 1 ano, por causa da crise econômica, porque eles dão, o país está quebrado e todo mundo está passando fome. Mas se você entrar dentro das igrejas, não é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto crente trocando de carro, crente saindo do aluguel, crente bem vestido, crente bem calçado, crente sendo sustentado. Por quê? Porque fechou tudo aí fora, mas o céu permaneceu aberto. E é o céu que sustenta crente, é o céu que traz a provisão para crente, é o céu que veste crente, é o céu que cura crente, é o céu que opera na vida de crente. Então anda de luto, mas isso não impede que o céu se abra. E o céu se abriu. E a Bíblia diz que Isaías vê primeiramente o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, enchia tudo, tomava tudo. Aí Isaías percebe também que ali tem serafins, e eles estavam acima de Deus, diz o texto bíblico, acima do trono. Só que eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto. Mas mesmo voando, mesmo com os pés cobertos, mesmo com o rosto escondido, eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E enquanto a voz deles ecoava, dizendo: Santo, 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 a Bíblia diz que os umbrais das portas, eles se moviam. De vez em quando eu encontro e dá vontade de tirar o cinto e dar uma surra no indivíduo, porque o estatuto das nossas Assembleias de Deus diz que só pode ser consagrado de diácono para cima se tiver um bom testemunho perante a sociedade, perante a igreja e perante a família, e for batizado com o Espírito Santo. Mas hoje a gente encontra alguns céticos em nosso meio que não gostam da oração, não gostam do poder de Deus, e quando eles veem o crente adorando, ficam com a cara de múmia, frustrado, amargurado, olhando e dizendo: para que isso? Deus não é surdo, Deus não precisa disso. Aleluia. Meu querido, se tu não gosta de adorar, o problema é seu, mas não critica quem adora. Só Deus sabe quantos umbrais de portas se moveram e quantas portas se abriram através da adoração desse crente. É por isso que ele adora, é por isso que ele exalta, é por isso que ele glorifica, porque quando a gente adora, os umbrais se movem e as portas se abrem. Eu vou dar um minutinho para você adorar. Você que precisa de uma porta sendo aberta, adore. A tua adoração fará com que os umbrais se movam. Enquanto eles diziam: Santo, 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 os umbrais se moviam. É por isso que nós adoramos. Olha, eu gosto de contar esses testemunhos para jovem. Tem mãe que eu acho até engraçadinha. Ela diz para a filha: olha, não envolva com aquele fulano ali não, porque ele nem trabalha. O cara só quer saber de igreja, mas o cara está na igreja pedindo a Deus para abrir uma porta.
Só que essas mães, elas não devem pensar assim. Elas devem pensar se o rapaz é um homem de Deus. Porque se ele é um homem de Deus, aleluia, pode observar a vida dele. Que você vai dizer: fui moço, hoje sou velho, e eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Só que quase todo casal que casa entra em prova financeira, crente. Rapaz casou, tá tudo ok, de repente, amor, perdi o emprego. Amor, salário atrasou. Amor, vamos ter que vender o carro. Quase todo casal entra em prova. Mas para que isso? É para Deus ver se casou por amor mesmo ou interesse. E eu casei, estou feliz, está tudo bem, tudo tranquilo. De repente a varoa me chama: amor. Eu disse: o que é? Ela disse: só tem um pouquinho de arroz, só tem um pouquinho de feijão. Aí ela chegou no objetivo: acabou o meu shampoo e o meu condicionador. Você nunca vai ver uma varoa triste de cabelo arrumado, irmão. A varoa com cabelo arrumado, ela está podendo. Quer ver a varoa triste? É não poder dar um grau no cabelo. Aí eu olhei para ela assim: amor. Aí eu dobrei o joelho. Aí eu citei Bíblia. Eu falei: o Senhor Deus, segundo sua grandeza, em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades. Ela olhou para mim assim: tu está querendo dizer que eu não sou crente? Eu falei: não, eu disse que o Senhor Deus, segundo sua grandeza, suprirá todas as nossas necessidades. E o que é que nós vamos fazer? Eu falei: vamos adorar, ué. Aí, quando amanheceu o dia, era uma quinta-feira, ela foi para a consagração com as irmãs de ciclo de oração. Moças, cola nas irmãs de ciclo de oração. Vocês não têm a perder, não. É coisa boa. Aí ela foi para o culto, ciclo de oração. Chegou lá, Deus tomou uma missionária e disse para ela: assim diz o Senhor, só tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mas ainda hoje Deus vai transbordar o celeiro de vocês. Minha esposa chegou em casa, passou direto, nem falou comigo, abriu a geladeira, que a missionária disse: só tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e um pouquinho de salsicha no congelador. E ela não lembrava da salsicha. Ela passou correndo, abriu o congelador. Quando ela viu a salsicha, começou a chorar. Eu disse: o que é, mulher? Ela disse: não, nada não. Aí quando foi à noite, eu ia pregar. E a gente vem de uma formação, né, obreiro? Que quando a gente está na prova, a gente veste o melhor terno, a melhor gravata, se possível um gelzinho no cabelo, que é para o povo ver que a gente está mais firme do que nunca. Mas só Deus sabe o vale que a gente está passando. Geralmente o dia que Deus mais nos usa é o dia que nós estamos mais na prova. Mas a oliveira espremida produz azeite. Aleluia. Aí eu fui pregar, irmão. Eu costumo dizer igual o Cleito. Quando eu estou na prova, Cleito, aí é que eu vou para cima mesmo. Eu já pego o microfone assim. Aí aquele dia eu preguei, irmão. Pensa, eu usei todos os pregos que eu tinha numa pregação só. A glória de Deus tomou a casa. E eu grito muito pregando. Os irmãos já viram. Minha esposa, ela prega demais. Eu grito. Graças a Deus que Deus me usa no grito. Aleluia. Cada um tem seu mistério, né? Deus usa o Cleito no tapinha, no violão ali, no dedo. Deus me usa no grito e dá certo. Aí, o que acontece? Parou um carrão na frente da igreja. Na época eu não tinha carro. Aí o irmão disse assim: olha, diga ao pastor que não precisa te deixar em casa não. Nós vamos te deixar em casa. Eu falei: amém. Eles saíram de lá
e levaram a gente para um restaurante de comida chinesa. Eu já vi aí Jesus preparando uma mesa no deserto. Poderá o Senhor preparar uma mesa no deserto? Pode sim. Embora eu não goste de comida chinesa, japonesa, mas varoas amam isso aí, né? Eu não sei que mistério é esse. Aí a gente foi para lá. Ele disse assim: olha, nós passando na rua, meu esposo reconheceu o teu grito. Eu disse: como assim? Ela disse: bora, é o Gabriel que está ali. Eu falei: uai, como assim? Eu disse: pois é, quando nós chegamos lá era tu mesmo. Meu esposo conhece o teu grito, rapaz. Eu falei: bênção. Aí eram umas 11h45, a gente foi embora. Chegamos em casa 11h55. Na hora que eu fui entrar, ele disse: calma aí, rapaz, venha cá. Abriu a mala do carro e começou a descer sacola de compra. Sacola de compra, sacola de compra. Eu disse: o que é isso? Ele disse: eu estava em casa de tarde. Deus disse: vá lá e faça R$700 de compra para o meu servo. E naquela época dava para comprar muita coisa. E a gente foi descendo. Quando a gente foi contar, tinha 11 shampoo e 11 condicionador, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, está na prova, adore, que é adorando que a porta se abre. Está no vale, adore. Aleluia, mesmo chorando, adore. Mesmo sem sair voz, adore. Mesmo na dificuldade, tem adorador aqui? Tem adorador na casa? Então enquanto eles clamavam, os umbrais das portas se moviam. Agora uma coisa me chama a atenção. Na visão de Isaías, o que é? Ele percebe que os serafins têm 6 asas. Com 2, eles voam. Isso faz com que eles consigam ficar acima de Deus. Eles estão acima do trono do Senhor. E o Senhor está assentado. Com as 2 que eles voam, guarde isso, eles conseguem se elevar a ficarem mais altos do que o trono de Deus. Com 2 eles cobrem os pés. Meditando nisso, eu lembrei de Abraão, porque Deus disse a Abraão: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Lá na frente, Deus diz a mesma coisa para Moisés: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Lá na frente, Deus diz a mesma coisa a Josué: Josué, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Agora, por que Deus manda Abraão, Josué e Moisés tirar os sapatos diante da terra santa? Primeira coisa que eu percebo aqui é que para exercer chamadas igual a de Moisés, Josué e Abraão, tem que ter os pés no chão. Não pode ser crente mimadinho, birrentinho, que qualquer coisa pede a carta para mudar de igreja. Qualquer coisa, não gostei, não vou cantar mais, não vou participar mais do conjunto, não vou adorar porque não gostei da roupa. Não, Deus não conta com esse tipo de crente, não. Deus conta com crente que tem os pés no chão. Segundo, por que Deus manda eles tirar as sandálias, descobrir os pés? Porque eles estão numa terra santa. Então, em reverência a santidade de Deus, na terra santa, eles descobrem os pés. E no céu santo, em reverência à santidade de Deus, eles cobrem os pés com as 2 asas. Aleluia, oh glória. A santidade de Deus, ela deve ser reverenciada. Tem uns indivíduos que estão brincando com seus comerciais de Natal, zombando do nosso Deus,
Tem uns indivíduos que vão para as passarelas de samba zombar do nosso Deus. Tem uns indivíduos que vão para os seus videozinhos em suas plataformas sociais zombar de Deus. Mas ainda existe uma igreja que reverencia a santidade de Deus, que tem temor diante de Deus, que não toma o nome do Senhor Deus em vão. E é este povo que vai morar no céu. É este povo que vai passar a eternidade na glória. Os escarnecedores não herdarão o reino, mas quem preserva a santidade de Deus, o céu lhes aguarda. Então, com duas asas, eles cobrem os pés, reverenciando a santidade de Deus. Com duas eles voam, fazendo com que se elevem acima de Deus. Mas estando acima de Deus, com duas eles tampam os olhos. Se tu não der glória agora, aceite a Jesus, tá? Com o que eu vou falar. Por que eles tampam os olhos? Porque acima de Deus não se pode ver nada. Não, alguém não entendeu. Acima de Deus não se pode ver nada, porque Ele é o grandão da Galileia. Ele é o desejado das nações. Ele é o amado das nossas almas. Ele é o que abriu o mar vermelho. Ele é o que tirou água da rocha. Ele é o que mandou maná do céu. Ele é o que criou os céus. Ele é o que criou a terra. Ele é o que mandou o dilúvio. Ele é o que dá vida, Ele é o que tira a vida. Ele é o que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele é o que pega o pobre desde o monturo, ergue entre o necessitado, ergue o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Ele é o que faz a estéril ser mãe de filhos. Ele é aquele que a uma dempe não tem recurso nenhum e Ele dá recursos. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que venceu o inferno. Ele é aquele que venceu a cruz, que venceu Satanás. Ele é aquele que vai vencer o anticristo pelo sopro de sua boca. Ele é aquele que vai reinar durante 1000 anos com a igreja. Ele é aquele que vai resgatar Israel. Ele é aquele que vai salvar a tua família. Ele é aquele que vai trazer a providência. Ele é o que é digno de ser adorado. Acima dele não há nada. 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 Não. Ela é bacante, olha bacana. Aí Isaías olha melhor e ele vê completamente a santidade de Deus. Ele brada: ai de mim, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou homem de lábios impuros também. A santidade de Deus, quando ela é revelada, o peso da glória de Deus, ele faz com que a gente faça autoanálise de nós mesmos. Quando o peso da glória é revelado, a gente vê o quão podre nós somos por dentro, o quão imundo nós somos. Quanto mais o peso da glória se revela, mais a gente fala: Deus, eu não mereço. Deus, eu não sou. Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, Deus. A santidade de Deus, ela nos constrange. É por isso, aleluias, tem hora, pastor Cleito, que dá vontade mesmo de se enquadrar ao sistema.
Mas eu já falei com Deus, Deus me ajuda. Eu vou fazer um pedido, Mademp, me cubra em oração. Eu não posso ser o próximo artista gospel. Eu preciso permanecer sendo um profeta. Eu preciso permanecer com uma mensagem de salvação. Porque eu não acredito nesse evangelho moderno, onde dizem que estão sentindo a glória, que estão sentindo a presença, mas não mudam de vida, não mudam de caráter, continuam bebendo cachaça, continuam escutando música depravada, continuam assistindo novelas imorais, onde rapazes continuam usando calça arrochadinha, que parece que pegou emprestado da irmã dele. Aleluia! Eu não acredito nesse evangelho, onde crente fala língua estranha para o céu. O que é língua estranha para o céu? Palavrão, porque palavrão não se ouve no céu. E tem crente com a boca suja, cheio de palavrão, piada imoral, e diz no culto que está sentindo Deus. Pula, se joga no chão, grita, corre. Isso não é Deus, porque quando a santidade de Deus se revela, eu digo: meu Deus, tem misericórdia de mim, me salva, me muda, me transforma. Se diz que sentiu a presença de Deus, mas amanhã está do mesmo jeito, fazendo sexo sem ser casado, fazendo rodinha para fofocar da vida alheia. Isso não é presença de Deus. A presença de Deus, quando ela é revelada, a essência de Cristo, o perfume de Cristo é tão puro que as nossas impurezas são reveladas imediatamente. Oh glória! Alamandarás. Deus, eu te faço um pedido mediante a pregação e já volto a pregar para encerrar. Revela-nos o peso da tua glória. Traz arrependimento ao meu coração, ao coração de cada um. A tua palavra diz: sem mim nada podereis fazer. A tua palavra diz que é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Papai querido, faz nesta noite de uma Mademp descer um peso de glória tão grande aqui, papai, que aquela pessoa viciada em drogas abandone as drogas hoje. Que aquela pessoa viciada em algum pecado abandone o pecado hoje, Deus. Papai querido, vai limpando os nossos corações com a essência da tua presença. Revela-nos o peso da tua glória. Isaías começa a dizer: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou perecendo. Ele viu o Senhor, sabe? Certa feita, os irmãos perceberam que eu como bem pouquinho, né? É porque eu jejuei muito e meu estômago diminuiu. Eu entrei num jejum, pastor Vanderlei, de 21 dias, de 6 da manhã às 6 da tarde, sem comer nada, comia só durante a noite. E nesse período, eu orava 4 horas toda madrugada, de joelho. Às vezes eu amanheci orando. Teve um dia que eu orei 8 horas de joelho, foi o meu recorde em oração. Quando eu estava no dia de número 17, estava debilitado, eu fui para o culto, fraquinho, carnalmente falando, mas fortalecido no Espírito. Aí eu sempre passava na casa de uma jovem, chamada Aline, ela é testemunha disso, para a gente ir para o culto. Eu cheguei na casa dela para chamar ela para ir para o culto.
Eu chamei ela baixinho, porque eu estava debilitado mesmo, eu estava fraco. Eu gritei: Aline! O tio dela caiu endemoniado na hora, rolando no chão, e ele gritava: eu te odeio, eu te odeio. Eu pensei e disse assim: eu também não gosto de tu, Satanás. E nesse tom de voz eu disse: sai dele. E o demônio saiu na hora. Saímos de lá para ir na casa de uma moça, que também ia para o culto. Quando nós chegamos na casa da moça, o cachorro dela caiu endemoniado. Aí começou a rugir, babar uma baba branca. Aí a gente olhando sem entender nada, o pessoal pensando que ele estava tendo um ataque de epilepsia. Eu pensei na hora: não, é demônio. Ele não está suportando a presença de Deus que eu estou sentindo. Eu olhei assim e disse: em nome de Jesus, sai! E o cachorro voltou ao normal na mesma hora. Foi incrível. Fomos para o culto. No outro dia, de número 18, eu dobrei o joelho, eu falei: Deus, se revele a mim. Se revele a mim, eu quero ver a tua glória como eu nunca vi. Terminei esses 21 dias. Só que eu não desisti. Eu fiquei 7 dias que eu continuei orando às 4 horas. E depois de 7 dias, eu entrei mais 7 dias de jejum de 6 a 6. Quando foi no 4º dia, cheguei em casa, fui abrir o armário, nem sal tinha para comer. E eu pensei: meu Deus, por que isso? Dobrei o joelho, orando. E de repente, na verdade isso foi no 3º dia, dobrei o joelho orando. De repente desceu um ser de branco dentro do meu quarto, pôs a mão nas minhas costas, pastor Cleito Queiroz. E eu senti uma presença de Deus tão forte, como eu nunca havia sentido na minha vida. Meu corpo inteiro pegou fogo. A única coisa que eu senti além de fogo no meu corpo eram os meus lábios, falando uma língua estranha que eu nunca vi ninguém falar aqui. E de repente, o que eu mais tenho de precioso na minha vida é meu filho de 1 ano e meio e minha filhinha de 7 anos. E Deus pode matar os dois agora, se eu estou mentindo aqui. De repente eu comecei a flutuar do chão, com aquela presença. Eu fiquei 1 palmo do chão, sentindo aquele poder, literalmente flutuando. Aí eu peguei e pensei: meu Deus, eu vou virar para o lado, porque se isso acabar de uma vez, eu não vou me machucar tanto. Aí eu virei para o lado. No que eu virei para o lado, eu voltei para o chão. O arrependimento da minha vida. Era para mim ter desfrutado mais daquilo. Quando foi no outro dia, no 4º dia, aí foi onde o meu celeiro estava vazio. E eu fiquei triste, porque eu tinha passado o dia inteiro sem comer nada. Quando foi de madrugada, no horário de costume de orar, eu disse: Senhor, hoje eu não vou orar, porque se eu orar, eu vou murmurar contra ti, e eu não quero murmurar contra ti. Mas se o Senhor quiseres, revela-me o peso da sua glória. Levantei e deitei na cama. Quando eu deitei na cama, aquele ser de branco desceu de novo, pegou no meu ombro e me puxou do meu corpo de uma vez. Quando eu fiquei em pé, eu vi meu corpo na cama. Aquela voz do meu lado disse: vem comigo. E eu comecei a subir. E eu fui subindo, atravessei esse céu. Aí eu cheguei em outro céu. Quando eu cheguei nesse outro céu, de repente eu vi uma luz, um clarão tão forte, que era semelhante a um flash de câmera fotográfica, umas 10.000 vezes mais forte. Eu baixei assim, botei a mão nos olhos, que eu não suportava ver aquele clarão, aquela glória. E aquele ser me levou para um quarto. Quando eu cheguei nesse quarto, era um quarto pequeno, aproximadamente 4 metros. No canto tinha um altar. Aí eu percebi que alguém se movimentava. Esse alguém era invisível. E como é que você viu, pregador? Porque no momento que ele andava, na marca dos pés dele, subia uma chama de fogo e se apagava.
e foi caminhando para de trás do altar. Quando chegou de trás do altar, clareou de novo. Eu baixei o rosto de novo. Fiquei assim. Quando eu olhei, aleluia, oh glória, eu vi o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tentava olhar o rosto dele e não via, vestido de branco, mas eu olhei para as mãos dele e eu consegui ver as marcas, aleluia, de sangue. Quando eu olhei, aleluia, no meu íntimo, eu percebi, é Cristo. Aí eu perguntei, és tu, Senhor Jesus Cristo? E ele disse para mim, eu sou. Aleluia. Oh glória, eu fiquei impactado. Eu comecei a perguntar, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? E eu lembro que duas perguntas que ele me respondeu foram fortes. Eu disse, Pai, eu posso orar pelos paralíticos, cego, surdo, mudo, para que eles sejam curados? Ele disse assim a mim, ainda não. Estende as mãos. Eu estendi a mão e ele colocou um quadradinho na minha mão. Aí eu falei, Senhor, por que as almas não se convertem mais nas igrejas, igual antigamente? Ele me respondeu, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Eu disse ao Senhor, posso conhecer o céu? Ele disse, aproveita o anjo. E aquele anjo saiu comigo, conhecendo o céu. E depois aquele anjo me jogou em cima do meu corpo. E eu passei o dia, parecia que eu estava pisando em colchão. Uma graça tão grande. Teve um momento que eu estava andando, acredite se quiser, isso é coisa para crente. Eu andando aquele dia, e eu ouvi um barulho. Aí eu olhei assim, quando eu olhei para minhas pernas, estava pegando fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Oh glória. Ah, pregador, não acredito nisso. Então tu está na igreja errada. Leia o livro do fundador da Assembleia de Deus no Brasil, o diário do pioneiro Gunnar Vingre. Ele vai dizer que um dia estava ministrando no culto, quando ele estendeu uma mão e o irmão flutuou com cadeira e tudo. Ele disse que um dia Deus tomou ele começou a rolar no chão, enquanto Deus salvava, curava e batizava com o Espírito Santo. Um dos pioneiros da Assembleia de Deus, saudoso pastor Antônio Gomes de Melo, eu sentei com ele. Ele disse que uma vez eles atravessaram flutuando um rio durante a chuva para dar ceia para os irmãos na fazenda. Aleluia. Tem muita gente que não crê nesse tipo de coisa, mas nós da Almademp ainda cremos que o céu está aberto, o céu ainda funciona, ainda tem crente espiritual na terra. Ah, pregador, e porque as coisas mudaram? As coisas não mudaram. Foram nós que mudamos. Todo pastor antigo que a gente senta com ele, quando ele vai falar da época da mocidade dele, todo, sem exceção, eu estou generalizando, porque todo me disse a mesma coisa. Ele disse que na época da mocidade dele, eles iam para dentro da igreja e passavam a madrugada orando. Todo pastor me disse isso. Os antigos. Se você ver, eu tive acesso a um áudio do saudoso pastor, presidente lá de Curitiba. E esse áudio era uma glória do pastor Pimentel, saudoso pastor Pimentel. A fita, o pastor Alex me mostrou. Era tanta glória, ele disse, Gabriel, há 30 anos atrás, todos os jovens eram batizados com o Espírito Santo. Todas as senhoras eram batizadas com o Espírito Santo. Todos os varões. Eu falei, como é que era isso? Ele disse, olha, eles aceitavam Jesus. E a glória era tão grande no meio dos jovens, que os jovens visitavam ele durante a semana. Trazia ele para o culto.
E ele não aguentava 2 domingos. Jesus batizava, o fogo que estava nos jovens pegava ele. E detalhe, naquela época os jovens vestiam blusa aqui, ó. Só calça social, saía do mundão pervertido e mudava de uma maneira tão radical que a gente até assustava. Mas isso são usos e costumes. Pode até ser, mas que era diferente, era. Aleluia. Você pode até ver, hoje a gente vê uns pregadores tão modernos, uns pastores tão modernos, umas missionárias tão modernas que parece mais uma paniquete do que uma missionária. Aleluia. Alguém olha, não, isso tem nada a ver, é usado por Deus também. Mas no dia que o negócio aperta, eu duvido procurar essas missionárias paniquete. A gente procura aquelas do coque, é aquelas da saiona, porque a gente sabe que aonde elas falam, fala Deus. Aonde elas bradam, Deus brada. Nada contra quem gosta desse liberalismo, eu ainda sou conservador, eu ainda gosto da essência, eu ainda gosto da presença. Aleluia. Nesta noite, aleluia, eu quero que Deus faça igual Isaías. Isaías, quando percebe o peso da glória, ele se arrepende, e quando ele se arrepende, Deus perdoa. Aleluia. E o serafim tira a brasa lá do altar e vem e toca nos lábios dele. Aleluia. Aí eu digo, não, Jesus, me ajuda, eu tenho que dizer. Aí o obreirão, eu vou descer. Eu não tenho ética nenhuma mesmo. O obreirão, não gosto de fogo. Então não vá para o céu não, porque no altar de Deus o anjo vai lá e tira a brasa. Alguém já viu brasa onde não tem fogo? Aleluia. Nesta noite tem brasa tirada do altar, tem fogo na terra, tem fogo e não é fogo estranho não, tá? Não é emoção barata não, é fogo do Espírito Santo, é fogo, aleluia, como Jeremias disse. O que é que Jeremias disse? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vou liberar uma palavra. O fogo arderá, pois, continuamente sobre o altar e não se apagará. Será visto nessa noite língua repartida como que de fogo. O sopro do próprio Deus acenderá a fogueira. João viu no céu 7 tochas de fogo que representam os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo é fogo, é fogo, é fogo. Seja tomado pela glória, seja tomado pela glória, seja tomado pela glória.